Pessoal, boa tarde a todos, né? Dando continuidade às nossas aulas, né? Estamos vendo derivada, vimos a definição de derivada e vamos ver hoje algumas propriedades e regras de derivação, para que possamos aí estar resolvendo de maneira mais simplificada, né? Nós vimos na aula passada a parte de definição de derivada. Se houver alguma dúvida, por favor, pode perguntar, né? Pode interromper a aula perguntando e a gente vai conversando. Então, propriedades da derivada. Nós vamos ver aqui duas propriedades bem simples. A primeira, né, é levando em consideração uma constante numa função. Se tem uma constante, tá certo? Com essa constante não é a derivada de uma constante, é uma constante juntamente com a variável. Então, quando eu tenho uma constante junto com a variável, eu só derivo a variável. A constante se mantém constante, tá certo? A derivada de uma constante é zero. Agora, a derivada, né, de uma variável, você vai derivar a variável e a constante se mantém constante. Se for necessário multiplicar por algum número no processo, aí se faz, tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho aqui a derivada, né, de uma constante com a função, ó, como está aqui, c de f de x, o que é que eu faço? Eu deixo o c de fora e derivo só o f de x, né? Só faço a derivada de f de x, tá certo? Bem simples assim. Pode ser representado dessa forma, ou c vezes f' de x, né? Que é da função, a derivada da função. F' de x, derivada da função. E a outra propriedade é quando eu tenho uma soma ou uma subtração de fatores, né? De uma função, ou de duas funções. Então, se eu tenho uma soma ou uma diferença, né? Uma subtração, eu posso derivar separadamente. Então, a derivada da soma de duas funções, ou da diferença de duas funções, é a derivada de cada uma separadamente. Você deriva a função de f de x, mais ou menos a derivada de x. Né? Também pode ser escrito f' de x, mais ou menos g' de x. Então, essas são as duas propriedades. Vamos ver algumas regras de derivação, que nós já temos visto aí no cálculo anterior. Vamos só dar uma revisada aí para vocês, né, que estão pegando aí o cálculo. Derivada de uma função constante. Então, observa agora a derivada de uma função constante. Se a gente analisar o gráfico da função constante, ele não tem inclinação, ele é uma reta na horizontal. Né? Ele passa pelo valor de B, o valor de B é a constante, e ele passa ali sem inclinação nenhuma, nem para a direita e nem para a esquerda, a inclinação. Ou seja, a gente diz aí que em qualquer ponto que tiver, né, a reta tangente em qualquer ponto é igual a zero, porque não há inclinação. A reta tangente é justamente essa reta que vai estar mostrando a inclinação. Então, se não há, porque é zero. A inclinação é sempre em referência ao eixo do x, que é da horizontal. Então, se ela não está inclinada, né, nem para a esquerda e nem para a direita, então a gente deduz que a regra aí é que a derivada, que esse valor é igual a zero, não há inclinação. Logo, se f de x é igual a uma constante, aqui, ó, f de x é igual a um número qualquer, é uma constante, então, pela definição da derivada, tem-se. Se nós vimos isso, até fizemos uma com valor de menos 5, mas fazendo aqui só com a letra C, ó. Tem essa definição, se eu botar aqui o C, né, simplificando, ó, a derivada aqui é C menos C é zero, aplicando o limite, quando aplica o limite, igual a zero. Ou seja, a gente observa aí que a derivada de uma função constante é zero na definição. Então, a primeira regra é simples. Se f de x é igual a uma constante, então f' de x é zero. Pronto, acabou a conversa. Tá certo?
Essa é a primeira regra. Segunda regra, derivada de uma função linear. Como o gráfico da função linear é uma reta, né, sua inclinação é constante, observe, a sua inclinação é constante, não é zero, porque é uma reta. Então, ou ela está inclinada para a direita, né, dessa forma aqui, ou está para a esquerda. Então, é uma reta inclinada, tá certo? Isso significa que a função linear é uma constante. A função é constante, ou seja, ela não muda com os valores de x. Ela é constante, a função. A sua inclinação não muda, a sua inclinação, né? A função muda, a sua inclinação não muda. Aqui, por exemplo, se f de x é igual a x mais b, se a gente aplicasse aqui a derivada, a definição da derivada, a gente ia ter isso aqui, né? Definição da derivada, f' de x é igual a f de x mais delta x menos f de x mais delta x. Então, botando aqui no lugar do ax, o x mais delta x, a gente ia ter essa função aqui, ó. Nós já temos visto aí com números, né? Então, eliminando os parênteses, aqui eliminar x mais ax, mais b menos b, né? Então, ficou ax, delta x por ax. Simplifica aqui ax com ax, aplica o limite, ficou só o a, é o próprio a. Ou seja, a nossa segunda regra diz o seguinte: a derivada de uma função linear, né, a função f de x mais bx, f' de x é igual a a. Então, se for igual a função linear, a minha derivada vai ser o coeficiente angular, o coeficiente que está com x, ó, que está com a variável. Com x não, com a variável. Nesse caso aqui, a variável é x, né? Então, mas podendo ser outra letra também. Então, se vai estar aqui com a variável, a derivada é essa daqui, ó. A. Simples assim. Então, se f de x é igual a x mais b, então a derivada de f de x, f' de x, é igual ao valor de a. Responda aí essa questão rapidinho. Estão conseguindo? Ô, professor, na letra no X vai ser 1, né? Muito bem. Coeficiente, né? Se não tem, é porque é igual a 1, né? Se não aparece ter, tem, né? Se não aparece, é porque é igual a 1.
tarde, Márcio, tudo bom? Espero que esteja tudo tranquilo contigo. Olha só, Jaqueline Barros. Vamos lá? Vamos ver quem conseguiu aí responder, né? Apareceu logo tudo aí, ó. Derivada de f de x, né? Lembrando aqui que o coeficiente é 1. Então, a derivada de x vai ser 1. A derivada de uma constante, né? A constante é menos 5. Então, a derivada g' de r é 0. Derivada de f de x, quando a função é menos 2x mais 7, né? A derivada aqui da constante 7 é 0. Então, e a derivada de menos 2x é menos 2. Todos acertaram? Sim, professor. Eu acertei. Eu acertei algumas. Só essa letra D que me confundiu, porque, né? Mas, Isso, né? Eu coloquei aqui uma casquinha de banana para vocês verem, né? A função aqui é P em função de Q. Então, 7x é constante, porque não tem variável. A variável é Q, não é x, então é 0. E a derivada de menos 5Q é menos 5. E aqui também o H de T é 1 sobre x. Se aqui não tem T, então é uma constante, porque a variável é T. Ô, professor, dH de derivada, não era aquilo que a gente estava estudando no cálculo 2? também. Aqui é o cálculo 1, tem derivada. Ali era com duas variáveis, aqui é só com uma. Aqui é mais fácil. Estava lembrando aqui. Pois é. Então... Mas por que esse PQ não ficou... Cadê? Bota aí, por favor. Esse PQ, por que não ficou o 7 também? Só ficou o 5? Tá vendo? Eu acabei de falar. Quem pode me dizer aí? Quero ver quem prestou atenção. Ninguém, vixe. Daniela, por quê? Porque o x é a constante, né? E o q é a variável, não foi isso? Isso, né? Porque 7x, né? Como o Lucas disse aí, 7x não tem variável. Qual é a variável aí, Júlia? Então, no caso, se for negativo, aí não, fica. Não. Qual é a variável? A palavra é variável. Eu tô meio enrolado nessa parte. Olha só aqui. Qual é a variável de x aqui? Olha lá, qual é a variável da função f aqui? X, não é isso? F de x, não é assim? Qual é a variável da função g? R. G de R, correto? Variável da função fx. Qual é a variável da função p? Ok. O Q. A variável da função h? O T. O T. Então, se f de x aqui for igual a x, né? Vou colocar na outra aqui para ficar... Ah, é porque tá de x for igual a x... X ali, né? Isso. Então, a variável aqui, ó, é x. F de x igual a x. Então, a derivada de x é g de r igual a menos 5. Aqui tem r? Não. Se não tem r, é constante. Aqui, ó, f de x é igual a 2x mais 7. F de x é igual... Aqui tem x? Tem. Então, deriva menos 2. Aqui não tem x, ó. Então, é constante. Derivada de uma constante é 0. P em função de quê? 7x menos 5x. Aqui tem Q? Não.
Então, 7x é zero. Aqui tem Q? Tem. Então, deriva menos 5Q menos 5. H em função de T. Aqui tem T? Não. Se não tem T, é zero a derivada, porque aqui é uma constante. 1 sobre x é uma constante. Se a função está em função de T, certinho? Entendi agora. Vamos adiante. Derivada de uma função potência e polinomial, né? A função potência, as funções polinomiais também que tem expoente maior do que 2, né? Podemos estar aí calculando de uma única forma. Para derivar uma função potência desse tipo aqui, ó, x elevado a n, né? A gente multiplica o expoente, no caso aqui é n, pelo o coeficiente da variável, né? Pelo número que está aqui na frente, pela variável. E em seguida subtrai uma unidade aqui, ó. Uma unidade é 1, né? Do expoente. Basicamente, você multiplica o n aqui pela expressão e tira 1, reduz 1 de n. Seria isso aqui, ó. A regra 3. Se f de x é igual a xn, a derivada de f de x, o n vem aqui para frente, ó. Tá vendo ele aqui? E subtrai 1, n menos 1. Entenderam? A regra da derivação, que a gente... Essa é a mais comum de todas, né? Você pega o expoente, subtrai 1 e coloca ele na frente. Ou coloca ele na frente primeiro, né? Multiplica e subtrai 1. Essa é a regra mais conhecida, né? E serve para quase todas as derivadas. Responda aí. Essa brincadeirinha aí, ó. Professor, falando com letra assim, eu não entendi muito bem, não. O senhor pode explicar a letra B, para ver se eu entendo mais? Essa questão aí? É. Como assim, Lucas? Você quer que eu explique o que no caso? Não, é que o senhor dando a explicação antes de como faz, eu não entendi muito bem, não. Que Ah, sim. o N vai para Quem é o N aí? Nessa letra B? o 3. Pronto. Aí eu vou fazer o quê? 3 vezes menos 5. E subtrair 1 do 3. Ah, Nesse tá. caso aí, ficaria menos 15r ao quadrado. Ah, tá, entendi. Entendeu? Professor, a letra da 2x? Não entendi. A letra da 2x? 2x. Muito simples, né? Tá vendo? Responderam tudo? Essa é bem fácil. Espera aí, professor. Letra B
dá 10R. Qual a letra? A letra B dá 10R mais 10R. Não. Acho que não. Vamos lá. Vamos para a letra A, né? Olha aí. A derivada de x ao quadrado. O 2 vem aqui para frente, multiplica a expressão, o 2, toda a expressão, né? E subtrai 1 do 2. Ó. Então, 2 vezes x, 2x, 2 menos 1, 1. Letra B. Né? O 3 está aqui no expoente, vem para frente multiplicando a expressão e subtrai 1 dele. Aqui. 3 vem para frente da expressão, toda a expressão, ele vai multiplicar tudo e subtrair 1 dele. Ah. Aí 3 vezes menos 5, menos 15. E 3 menos 2, aliás, menos 1, 2. Correto, gente? Uhum. Olha aí. O restante. Professor, Oi. Oi. a letra C dá menos 2 mais 14x. Isso, muito bem. É aí mesmo o caminho. O professor, a letra D dá 21x ao quadrado menos 20q ao cubo mais 3 ou 6q. Isso aí. Eu fiz de cabeça, viu? Tô só olhando aqui. Então, nesse caso, a letra E vai dar 3x menos 4x mais 3x menos 10. Acho que esse finalzinho aí é diferente, não? Esse menos. Esse... 3x Tem um euzinho mais... aí. Uhum. Deixa eu ver aqui. Tá certo. Professor, a letra D que o Charles falou tá certo? A letra D eu falei que era 21x ao cubo menos 20q ao cubo mais 6q.
Porque o meu deu um valor diferente. Espera a professora responder, né? Vamos ver, né? Letra C, né? Aqui, derivada de menos 2x é menos 2. E a derivada de 7x ao quadrado, o 2 multiplica aqui o 7 e subtrai 1 daqui. Ah, é uma coisa interessante. Quando se coloca assim, porque a derivada é menos 2. Se eu lembrar aqui, se vocês lembrarem, vocês vão ver de que o x aqui tem expoente, então também cabe ali dentro da regra da função potência, né? Que também é uma potência. Então, ó, se eu pegar aqui o expoente do x não é 1, não é isso? Então, botar ela aqui na frente, ó, só para demonstração mesmo. A gente já sabe que a derivada de menos 2x é menos 2, mas se eu fosse derivar pela regra, olha o que eu faria. 1 no numerador aqui, tá certo? Deixa eu destacar aqui esse 1. Então, nesse caso, esse 1 ia anular a variável. Olha aqui. Aqui não tem 1, né? Lembrando, não é isso? Aí 1 vem aqui para frente, ó. 1 vezes a expressão e subtrair 1 do expoente. Então, quando eu fizer isso, vai ficar assim, ó. Menos 2x, não é isso? Vezes x, 1 menos 1, dá 0. Não é isso? E aqui, 2 vezes 7, 14. 2 menos 1 dá 1. Qualquer número elevado a 0 é igual a quanto? A 1. Não é isso? Menos 2 vezes 1, menos 2. Então, é claro que eu posso sair daqui para cá direto, né, gente? Aqui eu só estou mostrando passo a passo, comprovando aqui o resultado. Então, a derivada de menos 2x, menos 2. A derivada de 7x ao quadrado, 14x. Aqui é o passo a passo. Concorda? Certo? Sim. Daqui, né, a derivada, 3 vezes 7, 21. Subtrai 1, fica 2. 4 vezes 5, 20. Subtrai 1. Eita, não, né? Aqui é 0, né? Olha, professor errando, vocês não dizem nada, gente. Aqui é 0, porque está em função de quê? Olha aqui, uma casquinha de banana boa. 0. Poxa, eu caí nisso aí. É. Aí 4 vezes 5. Era isso que eu ia perguntar, professor. Porque tá vindo para derivar o quê? Não o x. Isso, muito bem. Isso mesmo, Bruno. Aprendeu, né? 4 vezes 5, menos 20, que é a terceira. 2 vezes 3, 6Q. Não é isso? O x aqui, a derivada de 7x ao cubo é 0. Aqui, ó. Aqui está em função de x, aí tá certo. 3x ao quadrado menos 4x mais 3. A derivada de 10 É é 0. 0. Tá. Confira. Todos conferindo? Tudo certo. Então, vamos adiante. Agora sim. Amém, meu Deus. Vamos para essa daqui também, né? Deriva essa aí. Pela regra. Eu vou dar uma dica. A primeira. Vou responder a primeira, para vocês responderem as outras. Primeiro aqui, ó. Vale lembrar, né, que se eu estou aqui com o denominador, a variável, aqui é 1, é quando não vem. Se está no denominador, eu posso levar para cima. F de x é igual a 10n elevado a menos 1. Não é isso? Então, observe aqui, ó, que eu não derivei ainda.
não está derivado. Eu apenas modifiquei a função, a representação dela, né? Não a função. Ela estava apresentando de uma maneira em forma de fração e eu coloquei ela para apresentar em forma de expoente negativo. Toda fração é um expoente negativo. Todo expoente negativo é uma fração. Isso é uma regra. Então, 10 sobre n é a mesma coisa que 10 vezes n menos 1. É o inverso, né? Estou invertendo, né? Aí, a partir daqui, a gente pode derivar. O menos 1 vem aqui para frente, né? Menos 1 vezes, aí n, 10n, né? Está aqui, ó. Aí, menos 1, ó. Porque aqui é menos 1 e eu vou tirar menos 1. Menos 1 vezes 10 dá menos 10. E menos 1 dá menos 2, ó. Confere? Eita, Até aí na tudo moral da certo? fera. Eu Até aí imaginava tudo que era certo? outro número. Oi? Na moral da fera, eu pensei que era uma coisa que foi totalmente outra. É, porque teve o joguinho de sinal lá, menos com menos mais. Sinais iguais somam-se e repete o sinal. Menos 2. Aí aqui, ó. O menos 2, novamente, eu posso botar para baixo esse expoente negativo, ele vai ficar positivo. Menos 10. Então, a derivada de Fn de 10 sobre n é menos 10 sobre n ao quadrado. Se divida com essa letra G. Eu acho tão engraçado essa definição de se divirta. Não é? É porque é facinho. Ele faz que nem um joguinho, tá ligado? Tipo assim, passa as regras, as instruções, e aí diz assim, agora é a vez de vocês. Assim, não é igual aquele jogo do GTA. Vamos descobrir qual é o próximo código da letra G. Daí, professor, vai dar menos 30x. A fera nem deixou eu dizer. Era a única que eu sabia. Menos 30x elevado a menos 2. Aqui de preto, que ele está de vermelho. A vermelho eu estou deixando para derivada. Então, isso aqui não está derivado ainda, né? Ele é preto. Observe que eu não derivei nesse contexto. Oxe, vai ser menos 30x elevado a menos 5. Poxa. Apoio. Minha ciência é outra. Eu vi que você está com muita ciência, chapa. Oxe, mas não é, professor. Porque eu disse que era menos 30x elevado a menos 2. Eu não disse nada, então eu vou fazer outra conta. Eu não disse nada, não quer dizer que esteja certo, não. Dá menos 90 sobre... vai dar x a quarta. É isso aí, Júlio. Só que não é menos 90 não, né?
Ah, fica positivo, né? Exatamente. Uhum. Mais alguém fez? Foi desse jeito que eu disse. Isso aí tá errado. Isso aí você nem... Se não tentar consertar, tá errado. Vamos ver aqui. Observe. Botei para cima aqui, né? Menos 30 vezes x menos 3. O menos 3 vem aqui para frente. Menos 3, ó. Tá certo? Vem aqui para frente. Vezes menos 30x ao cubo. E reter a 1. Menos 1. É que vai fazer menos por menos. Fica mais. É assim. 3 vezes 30, 90. E menos 3 menos 1, menos 4. Não é assim? Confira. Confere todos. Sim, ô Confere que professor, é mais sempre mesmo. que tiver um número elevado a menos negativo, né? Só- Ele vai sempre. Calma aí, calma aí. Eu não entendi a sua primeira fala. Cortou. Repita. Tá ouvindo agora? Tá cortando. Sempre que tiver um número elevado a negativo, ele sempre vai ser assim, né? Sempre vai ser. Vai somar, no caso. Você, não. Se for negativo. Ah, sim. Se for negativo, sim. Isso. Porque quando eu tiro um do que já está tirado, eu somo a tirada. Vamos assim dizer. Então, 90... Mas vou dizer aqui um segredozinho para vocês, ó. Para não fazer todo esse caminho. Certo? Você está vendo aqui, f de x é igual a 10 sobre n, é assim? Numa função racional desse tipo aqui, ó, simples assim, só desse tipo, não vai botar para qualquer uma, não. Eu posso simplesmente observar ela e derivar sem precisar percorrer todo esse caminho aqui, ó. É só eu somar 1 ao expoente, em vez de subtrair, eu somo. O expoente eu multiplico pelo coeficiente aqui, ó. 1 vezes 10, 10. E inverto o sinal. Então, observa aqui, ó. Eu tenho n, o expoente aqui é 1, não é isso? 1 vezes 10, 10. Se é positivo, fica negativo. E eu somo 1 ao expoente. 1 mais 1, 2. Olha aqui, ó. Menos 30 sobre x ao cubo. Eu vou pegar o 3 e multiplicar pelo 30, dá 90, tá vendo? O negativo fica positivo. E aqui eu somo 1 ao 3, 4. Entenderam? Entenderam? Sim, Aqui, Eu falei 10 menos 4. olha aqui, ó. Observa essa daqui, ó. 2 vezes 2,5 dá quanto? 5. 5. Aí 5, ó, aqui é positivo, não é? Vai ficar negativo. E esse 2 aqui eu vou aumentar 1. Vai dar 3. Vai ficar menos 5 sobre Q ao cubo. Esse daqui, ó, é menos, vai ficar mais. Aqui é 1, ó. 1 vezes 5, 5. Aí 1 mais 1, 2. Vai ficar mais 5 sobre Q ao quadrado. Tá vendo? Simples assim. Eu posso fazer o passo a passo. Olha aí, ó. Como foi feito em cima. Passo a passo. Aqui é ao quadrado, vai para cima, fica menos 2Q, menos 5. Aqui é Q, vai para cima, menos Q. O menos 2 vem aqui para frente, multiplica, menos 1
Aqui também, aqui do mesmo jeito. O menos 1 vem aqui para frente, aqui menos 1. Ó. Então, menos 2 vezes 2,5 dá menos 5. E menos 2 menos 1 dá menos 3. Menos 1 vezes... Aqui é 5, né? Vamos colocar aqui, né? Para mim, esse passo a passo ficou melhor, já que eu não tenho um prático ainda. Que é negativo, né? Menos 5. Aqui é só fazer menos 2 vezes 5. Menos 2 vezes 2,5 dá menos 5, que menos 3. Menos 1 dá mais 5, que menos 2. Olha aí. Aí, se eu quiser aqui, transformar em potência, esse Q aqui é negativo, vem para baixo, então fica menos 5 dividido por Q ao cubo, olha aqui, mais 5 dividido por Q ao quadrado, olha aqui. Esse jogo de sinal é o que é a casca de banana. Mas é porque pode acabar se enrolando. Mas toda vez que for função racional desse tipo, é só pegar aqui, ó, o expoente multiplica pelo coeficiente, 2 vezes 2,5 dá 5, aumenta 1, aqui é 2, fica 3. Se for positivo, fica negativo. Se for negativo, fica positivo. 1 vezes 5 dá 5, e aumentar 1 aqui também, dá 2. Aqui, ó. 3 vezes 30 dá 90. Negativo ficou positivo. Aqui está x ao cubo, soma 1, fica x à quarta. Aqui, ó. 1 vezes 10 dá 10. Positivo fica negativo. Soma 1 aqui no expoente, 1 mais 1, 2. Muito simples, não tem erro. Vamos adiante. Derivada de uma função exponencial. A derivada de uma função exponencial de base qualquer, né, é a própria função, ou seja, f de x é igual a x, né, então é a própria função f de x, multiplicado pelo logaritmo natural, né, log de e, na base e, que é representado pela letra ln, da base da função. Dessa forma, a derivada de f de x sendo igual a x vai ser f' de x, aí vai ser a própria função, ax, vezes o logaritmo natural da base a. Pronto. No entanto, se a base for e, a base Euler, a derivada de f de e, olha, é elevado a x, tá certo? F de E elevado a x, daqui é uma base qualquer, aqui é base Euler, será a própria derivada vezes logaritmo natural da base, que é E. Só que logaritmo natural de base E é igual a 1, né? Ou seja, a derivada de E elevado a x é o próprio E elevado a x, já que 1 vezes E elevado a x é ele mesmo. Então, tá aqui, ó, regra 4. Se a função é uma função exponencial de base A, a sua derivada é a própria função vezes o logaritmo natural da base. Se a função é de base Euler, a derivada é a própria função, E elevado a x. Tá aí. Essa é a quarta regra. Função logaritma. Considerando aqui um log de base 10 ou log de base E, logaritmo natural, tanto uma coisa quanto outra, tem-se que a derivada para ambos os casos é 1 sobre x. Tá aí, ó. 1 sobre x. Então vai ficar, se f de x é igual a log de x, a sua derivada é 1 sobre x. E se log for igual
a ln x, a sua derivada é 1 sobre x também. São iguais. Quinta derivada. Sexta derivada do produto, derivada do produto ou multiplicação, né? O produto é o resultado de uma multiplicação de funções. Então, considerar aqui duas funções, né? Uma multiplicando a outra, o produto entre as duas, derivada, vai ser o produto da primeira função, da derivada, vai ser o produto, né? Eu vou multiplicar a derivada da primeira função vezes a segunda, somado, aí repito a primeira e multiplico pela derivada da segunda. Seria essa a regra. Se eu tenho uma função f de x, no qual está multiplicando g de x vezes h de x, a minha derivada vai ser a derivada de x vezes a derivada de g, da função g, vezes a função h. Olha o que está aqui. Aí mais, repete a função g e deriva a função h. Também pode ser representado dessa forma. F' de x é igual a g' de x, que está multiplicando, que é a derivada de g, vezes a função h, mais, repete a função g, vezes h1' de x. Derivada do quociente, ou da divisão de funções. Então, se eu tenho também duas funções, só que agora, em vez de estar multiplicando, está dividindo uma pela outra, é o quociente. Você vai fazer o quociente da derivada da primeira função, então vai ter o quociente da primeira função, pela segunda função, aqui, ó, tá certo? Na realidade, esse quociente não, né? Vai ser o produto, né? Foi um... Eu vou estar multiplicando. Deixa eu corrigir aqui. O quociente é uma multiplicação inversa, né? A gente já sabe disso, né? Vou multiplicar a primeira pela segunda, depois subtrai aqui. Produto. Então, o produto da primeira função da derivada da primeira função subtraído, né, do produto da primeira função pela derivada da segunda função dividido pela primeira função ao quadrado. Aqui, pela primeira não, pela segunda função. Não acredito que eu vi esses erros, só estou vendo esses erros aqui ao vivo. Você vê como são as coisas, né? Ao vivo é outra história. Não é assim? Ao vivo nós estamos aprendendo, né, professor? Oi? Ao vivo nós estamos aprendendo. Já pensou? Arriscando. Não, e a gente escreve, não percebe não isso, viu? Pode apostar, porque eu escrevi, eu mesmo escrevi isso, e não percebi que eu estava escrevendo errado. Senão está no piloto automático. Vou cansaço mesmo. Mas vamos lá. Então, aqui, ó, considera as duas funções, tem que a divisão das suas respectivas derivadas será o produto da primeira derivada pela segunda, subtraído do produto da primeira função pela segunda derivada, pela derivada da segunda função, dividido pela segunda função ao quadrado. Seria isso aqui, ó. Isso aqui. Eu tenho a divisão das duas funções, aí eu vou pegar, derivar a primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado. É o que está aqui mesmo. O produto é a multiplicação. Então, essa é a primeira, a derivada da primeira função,
né, vezes, que é o produto, a segunda função, menos o subtraído, né, da primeira função, então o produto da primeira função, vezes a derivada da segunda função, dividido pela segunda função ao quadrado. Vai aqui. Seria isso. Colocando como f', ficaria isso aqui, ó. F' de x vai ser igual a g de x, derivada da primeira função, vezes a segunda, menos a primeira função, vezes a derivada da segunda, sendo a segunda ao quadrado. Simples assim. Por que o divisor aí está em módulo? Pode ser negativo, não, professor? Não está em módulo não, viu? Aí é colchetes. Ah, É porque já tem um parênteses aqui, aí eu botei como colchete, mas pode ser parêntese. Módulo é 2 traços, viu? eu estou pelo celular hoje, eu estou vendo de longe. Certo. Se divirta aí com mais esse exemplo. A letra A, B e C são produtos, né? A D e a E são divisão. Então é só usar as regras.
Tá travado aqui, não tô conseguindo não passar. Faz. Pronto. Vamos lá, né? Vamos resolver aqui. Deixa eu... Vamos lá, né? Tem aqui, ó. Produto, tá aqui a regra do produto, tá aqui, ó. A primeira e a segunda, a derivada da primeira, a derivada de EX é o próprio EX, vezes a segunda, do jeito que tá, mais, repete a primeira, EX, e multiplica pela derivada da segunda. Derivada de x ao quadrado é 2x. E aí, simples assim. E aí, o f' de x é igual... Aqui eu tenho em comum o x e o EX, eu posso colocar em evidência, transformando em um produto, então eu vou ter x ao quadrado é x dividido por x é x, fica x. E daqui, tirando o x é x, fica só o 2. Mas também pode deixar aqui na forma de soma, não tem problema não. Da segunda aqui. Aqui eu tenho vários, ó. Eu tenho vários fatores, eu vou resolver um a um. Derivada de x ao cubo é 0, porque está em função de r. Ó. Derivada de 3x também é 0, porque está em função de r. Ó, então isso aqui é 0. Tá certo? Confere. Não está em função de R? Não é isso? Então, ó. Derivada. Aí eu faço isso daqui. Ó. Produto. Ó, isso aqui foi 0. Isso aqui foi 0. Aí aqui, ó, um produto. Derivada da primeira, derivada de 2R é R. Né? Posso colocar aqui. Aliás, é 2, né? Vezes a segunda, é R. Mais, repete a primeira, 2R. Vezes a derivada da segunda, que é R. Tá certo? Menos 15 é R ao quadrado. Se eu quiser, não dá, né? Tem que ser assim mesmo, pronto. Não pode somar, não pode fazer nada, fica assim. Tá certo? Dúvidas? Alguma dúvida, gente? Não. Agora complicou um pouco. Qual é a dúvida? Repete a primeira, né? Oi? Se eu somou 2... Isso aqui é 0, isso aqui é 0, né? A derivada, concorda?
Sim, sim. Isso. Aí aqui, ó, eu tenho aqui um produto, não é? Uhum. Pronto. Esse produto aqui, eu vou aplicar a regra, ó. Qual é a regra do produto? Tem uma soma aqui que eu vou derivar a primeira vezes a segunda, mais repete a primeira e deriva a segunda. Então, é isso daqui, ó. Quem é a primeira aqui? Entendi. 2R. Derivado de 2R, 2. Vezes ER. Mais, repete o 2R e deriva o ER. Quanto é a derivada do ER? É ele mesmo. Simples. Parece difícil, mas não é não. Tá certo? Meu computador, ele tá salvando sem eu mandar aqui, tá? E quando ele salva, ele trava. Pronto. Esse daqui, ó. Dá quanto? Quem arrisca dizer? Aí, gente. Vamos lá. A derivada aqui, ó. Um produto aqui tem, que é um produto, né? 2x mais 7 vezes ER. Vou derivar primeiro 2x mais 7. A derivada de 2x é 2, ó, 2. A derivada de 7 é 0, então aqui dentro, 2. Vezes ER. Mais, repete a primeira, 2x mais 7, vezes a derivada da segunda, a derivada de E. Aliás, ER não, é x, né? Elevado a x. Simples assim. Se eu quiser aqui nesse caso especificamente, né? Isso é só, eu posso estar somando. Posso pegar isso aqui, ó. Multiplicando aqui, vai ficar elevado a x. E aqui, 7x. Eu posso somar 7x com 2x. É x. Dá 9. Olha aí. 2 é x mais 7 é x, 9 é x mais 2x é x. Vamos lá. Essa é uma divisão aqui, ó. Essa divisão, como é que a gente responde? Eu iria saber também, viu? É 2.
E a regrinha que está em cima? Vocês não sabem não aplicar a regra? Então, tipo, o de baixo, esses 5, depois de derivado, ele vai ficar sendo o segundo ou o primeiro? Porque não vai ter que repetir o primeiro? Soma com o primeiro? Olha só. De tudo. 3t. Aqui, rapaz, tá aparecendo à toa. Eu mandei aparecer. Ah, professor, já foi, eu já vi. Eu não mandei aparecer, aparecendo. 3t dividido por 5t. Aí eu vou aplicar aqui essa regra. Deriva a primeira, que é a primeira, 3t. Derivada de 3t, 3. Isso. Vezes a segunda, 5t. Menos. Aí 3t repete. Vezes a derivada da segunda, 5t. Dividido por 5t ao quadrado. Aí. Entendeu? Entendi. Pronto. Continue. Ver se consegue. Três vezes 5t dá 15. Menos 3t vezes 5 também dá 15, né? Não é isso? 15t menos 15t dá 0, né? Aí 0 dividido por 25t ao quadrado dá 0. 5t ao quadrado aqui embaixo, né? 5 ao quadrado dá 25, t ao quadrado, t ao quadrado. Então dá 0. Faça essa última aí. Divirtam-se com ela. Você lembra quando vocês responderam isso lá um ano atrás? Eu não lembro não, professor, disso, não. Mas eu ensinei, viu? Só para constar. Hoje em dia, não pode. Hoje em dia, graças a esse momento aqui, vocês não podem dizer que não viram, eu provo. Né? É, viu? Vamos lá. Tem mais gravado ainda, por isso que eu gosto de gravar. Aqui, ó. Q ao quadrado menos 2 dividido por 1 mais Q. Aí eu vou aplicar aqui, ó. Derivar Q ao quadrado menos 2. Derivada de Q ao quadrado é 2Q. Menos 2 é 0. Aí vezes 1 mais Q. Aí menos, repete Q ao quadrado menos 2, dois números, né, entre parênteses, vezes a derivada de 1 mais Q. A derivada de 1 é 0, a derivada de Q é 1. Então, aqui 1. Dividido por 1 mais Q ao quadrado. É. Simples assim. Derivada do que está aqui em cima é 2Q, olha. Que aqui é 0, derivada de Q ao quadrado, 2Q. Aí vezes o denominador, a segunda. Menos, aí repete a primeira. Repete a primeira. E multiplica pela derivada da segunda, que a derivada de 1 é 0, a derivada de Q é 1. Professor, não entendi porque deu 2Q. Q ao quadrado. Derivada de Q ao quadrado não é 2Q? O 2 vem para frente. Aqui, ó. Tá vendo a setinha? Entendeu? Não? Entendi. Tem certeza? Se não entendeu, eu explico. Eu mostro. Se quiser, eu demonstro como é que foi feito. Deixa eu ver onde é que a gente tá aqui. Aqui. Ô, professor, e por que ficou negativo? Aqui? Aqui. Uhum. Regra.
Onde? Eu não tô vendo, não. Em cima, aqui à direita, na reta, Eu menos. tava olhando para outra regra. Aqui é da divisão, aqui é da multiplicação. Entendi. Deriva a primeira, q ao quadrado 2q, menos 2, 0. Então, aqui é 2q, isso aqui é a derivada. Repete a segunda, menos, repete a primeira e deriva a segunda. A derivada de 1 mais q é 1, dividido pela segunda ao quadrado. Vamos resolver esse parênteses aqui. 2q vezes 1, 2q, 2q vezes q, 2q ao quadrado, menos 1 vezes qualquer número é ele mesmo. Então, 1 vezes q ao quadrado é q ao quadrado, menos por mais dá menos, e menos por menos dá mais, 1 vezes 2, 2. Então, tá aí, ó. 2q vezes 1, 2q, mais 2q vezes q, 2q ao quadrado, menos 1 vezes q ao quadrado, menos q ao quadrado, menos por mais dá menos, 1 vezes 2, 2. Dividido, aqui eu posso aplicar a regrinha, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, que é 1, vezes o segundo, que é q, 2q, mais o q ao quadrado. Então, aqui, eu posso somar esses 2q, ó, 2q ao quadrado menos q ao quadrado, dá 1, né? 2q menos q, dá 1q ao quadrado. Então, eu vou ter aqui q ao quadrado, mais 2q, mais 2 é igual. Observe que eu só fiz inverter aqui a soma, viu? Mas eu resolvi esses dois aqui. Só botei ele na frente. Eu posso, numa soma, eu posso estar alterando esses valores somados tranquilamente. Né? Se eu quiser, deixa eu botar aqui o 2 vezes 1 vezes q para lembrar que é 2 vezes a primeira vezes a segunda. Se aqui eu quiser, eu posso colocar aqui, ó, esse q ao quadrado aqui, sem problema nenhum. E aqui 1. Deixa eu... Não vou botar, não. Vou... deixar assim mesmo. Para não confundir. Até aqui também eu vou deixar assim, aqui em cima. Que aí eu acho que vocês confundem se eu não... deixar aqui 2. E... Professor, eu e a Aline vai precisar sair, viu? No finalzinho da aula. Ah, é. Tá certo. Tchau. Regra da cadeia. Para a gente encerrar essa parte aí. E terminar. Já. Regra da cadeia. É a última regra. Em cálculo, a regra da cadeia é a fórmula. É interessante a regra da cadeia porque ela consegue derivar funções compostas, ou seja, uma função dentro de uma outra função, chamada de função composta. Eu posso ter duas ou mais funções, uma dentro da outra, e eu posso estar derivando ela, tá certo? É muito simples a regra. Você tem aqui, ó, uma função hx dentro de uma função g. Então, tem uma função dentro de outra. Aí eu vou derivar como? Deriva a primeira vezes a segunda. Então, deriva o que está aqui dentro, multiplico pela derivada do que está fora. Dessa forma aqui. Então, deriva a função g. Então, observe que a função h eu repito igualzinha. E depois eu derivo a função h. Pode ser feito o contrário, né? Eu posso derivar a função h e depois a função g. Quando eu derivo a função que está fora, a outra eu conservo igual. Quando eu derivo o que está dentro, também eu não mexo com o que está fora. Tá certo? É separadamente. Então, vamos lá. Eita. Ixi. Chega, assustou agora aí. Já botei até a resposta. Deixe-me tirar aqui, né? Não vai dar muito tempo mesmo de responder um a um. Faz da hora. Eu vou só responder essa primeira. Ô, professor. Oi. Semana que vem a gente tem a quarta e a quinta já livre. De manhã. Aí é prova. Já acabou, né? Para quem ficou... Só quem ficou em agroecologia que vai ter aula. Quarta e quinta, é? Quarta e quinta pela manhã. A gente já tem livre já.
Então, quarta-feira, a nossa prova. Tá Oxe, feito. não, professor, não. Ai, não, peraí, calma. Não, rapaz, esse Não, negócio ei, peraí, vocês. Tem que ser a semana que vem. Sim, Esqueceram. mas pensei que você ia repor aula, querer dar uma aula extra, alguma coisa assim. Não, já é a prova mesmo. Oxe, agora isso. Hoje vai ter que ter prova semana que vem, viu? Só para constar. Eu sei, mas era para quinta, não para quarta. Aí não faz diferença não, que se for ter aula quarta, aí vai ter mais assunto. Professor, peço licença para eu sair aqui, que eu vou buscar minha mãe aqui no centro, viu? Tranquilo. Então, observa aqui, ó. Se eu tenho uma função aqui, ó, x mais 5 ao quadrado, né? Aí eu posso derivar o que está aqui dentro, ó, tranquilamente. Derivada de x mais 5 é 1, ó. Porque a derivada de x é 1, a derivada de 5 é 0. Então, a derivada do que está aqui dentro é 1. Aí, vezes, eu vou derivar o que está fora. Então, eu vou repetir o que está aqui dentro, ó. E derivar o que está fora é a função quadrática. Então, vai ficar o 2 vem para frente, 2, e subtrai 1 dele. Então, eu vou ter 1 vezes 2, 2, x mais 5, e aqui 2 menos 1, 1. Aí, multiplicando 2 vezes x, 2x, 2 vezes 5, 10. Aqui também, ó. Eu coloquei tudo aqui para que vocês já vejam, porque senão não vai dar tempo não, por causa da hora. Então, g em função de r, aqui, ó, r mais 4r menos 5 elevado ao cubo. Então, eu tenho uma função quadrática dentro de uma função cúbica. O que é que eu vou fazer? Vou derivar a função cúbica aqui, ó, a função quadrática aqui, ó. R ao quadrado mais 4R menos 5. Derivada de R ao quadrado, 2R, mais derivada de 4R, 4, menos derivada de 5, 0. Não precisa colocar. Então, ó, tá aqui. Aí, vezes derivada de uma função cúbica. O cubo vem para frente, olha ele aqui, 3, é esse cubo que veio aqui para frente. Repete a função. E subtrai 1 do cubo. E subtrai 1. Então, aqui eu vou ter 3 vezes 2, 6R, mais 3 vezes 4, 12. Repete isso aqui, 3 menos 1, 2. Aqui, ó. 2x ao cubo mais 7x mais 1 elevado a menos 3. Então, vou derivar o que está aqui dentro, ó. Derivada de 2x ao cubo, 3 vezes 2, 6, x ao quadrado, mais derivada de 7x, 7, derivada de 1, 0. O menos 3 aqui, ó, vem para frente, repete, né? E subtrai 1. Menos 3 menos 1, menos 4. Multiplica aqui, menos 3 vezes 6 ao quadrado, dá menos 18 ao quadrado, menos, por mais dá menos, 3 vezes 7, 21. Vezes, aí tem isso aqui, ó. Menos 3 menos 1 dá menos 4. Eu posso deixar assim, eu posso colocar em forma de fração, por isso que eu coloquei aqui de lado, né? Aí menos por menos, aqui vai ficar mais, e menos por menos, aqui vai ficar mais. 18x ao quadrado menos 21. E esse aqui, denominador, aliás, expoente negativo, vai para baixo, ó. E o expoente fica positivo. Quando eu tenho aqui duas funções dividindo a regra, né? Deriva a primeira, derivada de 2t ao cubo menos 1 é 6t ao quadrado, olha aqui, vezes, repete a segunda, menos, repete a primeira, 2t ao cubo menos 1, vezes a derivada da segunda, 3t ao quadrado mais 1, 6t. E a segunda ao quadrado. Aí aqui eu posso multiplicar. 6t ao quadrado vezes 3t ao quadrado dá 18t à quarta, mais 6t ao quadrado vezes 1, 6t ao quadrado. Aí aqui menos. Menos 6t vezes 2t ao cubo dá 12t à quarta. Menos por menos fica mais. E 6t vezes 1, 6t. Esses dois são iguais, eu posso estar somando. 18t à quarta menos 12t à quarta dá 6t à quarta. Mais 6t ao quadrado, mais 6t. E aqui embaixo, aquela regrinha, né? Quadrado do primeiro,
3t ao quadrado, dá 3 ao quadrado, dá 9, t ao quadrado ao quadrado dá t à quarta, mais 2 vezes 3, t ao quadrado, vezes 1, dá 6t ao quadrado, mais 1 ao quadrado, que dá 1. E essa letra E, que ela é a mais fácil, né? Em função... Eita, olha só que erro feio aqui nessa letra E. Agora que eu vi. Feio mesmo. Não vou corrigir. Só vou botar aqui um T, senão estaria errado. Daria 0, né? Se fosse. Estava em função de T, de Q, e daria 0. Então, aqui, P em função de T. Então, vou ter aqui a derivada. Eu tenho a função linear dentro de uma função quadrática, dentro de uma função exponencial. Eu derivo cada uma separadamente. Então, derivando aqui a função linear, derivada de 1 mais 3t é 3, está ela aqui. A quadrática, eu vou repetir a base. O expoente vai para frente, olha aqui, e subtrair 1 do expoente, está aqui. Vezes a função exponencial é ela mesma, então repete ela igualzinha. Aí 2 menos 1 dá 1, 2 vezes 3 dá 6. Se quiser multiplicar aqui, multiplica. 6 vezes 1, 6, 6 vezes 3, 18. Não pode deixar assim. Segunda-feira vocês têm aula? Quando? Segunda? Segunda de manhã tem. E à tarde?